Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Eletromecânica do Frio. Para quem não me conhece, meu nome é Erivaldo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre compressor rotativo. Nós vamos entender por que ele é um compressor, eu considero um pouco mais sensível à temperatura. Então nós vamos ver em detalhes como que é a parte mecânica, elétrica. E eu tenho um outro vídeo falando sobre compressor scroll, inclusive é um vídeo mais visualizado até agora. Eu vou deixar um link na descrição, já passa lá, dá uma conferida. E aproveite, já se inscreve, compartilhe, ative as notificações, deixe o seu like. Então, vamos aprender! Bom pessoal, diferente dos outros compressores alternativos, scroll, centrífugo e parafuso, o fluido refrigerante, quando ele é succionado, ele vem direto para a nossa câmara de compressão. Nos outros compressores, o fluido refrigerante, quando ele é succionado, ele refrigera a nossa bobina, a parte mecânica, o óleo, e depois ele vai para a câmara de compressão. Certo? Nesse tipo de compressor, o fluido refrigerante ele vem direto para a câmara de compressão e é descarregado na carcaça, tá? Por isso que ele trabalha com alta temperatura aqui, né? Então vamos entender como funciona esse componente aqui, ó, tá? O nome dessa peça chama-se acumulador de sucção. A função dele é impedir que o compressor succione o fluido refrigerante em estado líquido. Todos nós sabemos que o líquido, quando entra na câmara de compressão, se ele for comprimido, ele pode ocasionar uma quebra de palheta de sucção ou palheta de descarga. Ok? Então, esse componente impede que o compressor succione o fluido no estado líquido, tá? Acumulador de sucção. Então, a sucção ela está interligada aqui, ó, nessa parte superior do tubo aqui, ó, tá? Então, se eu tiver uma quantidade de fluido em estado líquido até aqui, por exemplo, acima disso é vapor. Então, ele vai succionar o vapor direto na câmara de compressão, tá? Não é direto, não está direcionado nesse tubo, tá vendo? Aqui apenas é só... Lá no fundo, ó, nós temos um pequeno furo, onde a quantidade mínima de óleo que retornar do sistema vai entrar por esse furo. Do outro lado tem um também. Ah, mas se tiver líquido aqui, não vai entrar líquido na câmara, porque ele vai ser pulverizado antes de chegar aqui por esse pequeno furinho aqui, tá? Vamos ver se dá para ver melhor aí, vou levantar ele aqui. Ó, tem um pequeno furinho ali na parte inferior, tá? Aqui nesse acumulador de sucção, ó, tem uma tela bem aqui, ó. Essa tela impede, lógico que as impurezas que retornam do sistema entrem no nosso compressor, tá? Então, quando o fluido ele entra aqui nessa parte superior, ele é filtrado por essa pequena telinha, né? E a parte de líquido ela vai vir pelas extremidades aqui, sendo direcionada pelos pequenos furos ali. Perfeito? Então, essa aqui é nosso acumulador de sucção. Perfeito. Então, vamos agora à nossa parte da bobina, né? Quando o fluido ele é descarregado nessa carcaça aqui, ó, tá? E ele é direcionado para o nosso tubo de descarga. O fluido refrigerante a alta pressão e alta temperatura, ele vai entrar nesse tubo de descarga e daqui ele vai para o nosso condensador. Perfeito? Por isso que esses compressores trabalham muito quente. Temos que ter muito cuidado com ele. Condensador sujo, motoventilador do condensador parado, excesso de gás, refluxo de ar quente, né? No caso aí, uma máquina dessa colocada no sótão, se não tiver uma ventilação, não vai funcionar, tá? Nem esse, nem outro tipo de máquina. Então esse aqui ele é mais sensível ainda a esses tipos de intempéries. Perfeito? Então, qual que é a proteção desse compressor, né? Nós temos o disjuntor, mas o disjuntor não protege o compressor. O disjuntor ele protege o circuito, tá? Então aqui nós temos, ó, o protetor térmico.
tá? Esse aqui é o protetor térmico dele, ó, tá? Esse é o protetor térmico interno. Alguns compressores vêm com protetor térmico externo aqui na carcaça, né? Esse aqui para mim é mais confiável. O compressor que tem um protetor térmico interno, ele dura mais, né? Na minha opinião, tá bom? Então ele vai aqui, ó, conectado aqui. Mais uma vez, soldas. Nunca direcionar o maçarico para esse ponto aqui, tá? Olha só, tudo plástico, ó. Bom, esse é um dos cuidados que temos que ter nesse tipo de compressor. Lubrificação. Onde que a gente põe óleo nesse compressor? Por aqui não, né? Por aqui não pode pôr óleo, senão não vai entrar óleo. Só temos aquele furo. O óleo a gente põe pela parte superior, tá? Pela parte superior. Aí o óleo vai descer para o nosso kart. Perfeito? Então, quando for trocar óleo, repor óleo nessa máquina, sempre pela parte superior. Como que é a lubrificação dele? Vamos entender. Quando ele está pressurizado a carcaça, aqui eu tenho um nível de óleo aqui embaixo, tá? A pressão positiva da descarga aqui em cima, na própria carcaça do compressor, vai fazer com que o óleo ele entre no eixo. Esse eixo aqui ele é oco, tá? Esse eixo aqui, esse aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se dá para visualizar. Esse aqui é o eixo que está aqui embaixo, ó. Esse aqui é um 9.000 BTU, esse é um 18.000. Nós vamos desmontar ele, ainda vão entender como que é a compressão, tá? Então, a lubrificação entra na ponta desse eixo, vai fazer a lubrificação dentro da câmara de compressão na palheta e também em todas as partes por aqui, tá? Então, o óleo ele fica circulando aqui dentro. O que migrar para o sistema vai retornar pelo aquele pequeno furo que eu falei para vocês. Tá bom? E agora vamos para ele desmontado para a gente entender como que é a compressão dessa máquina. E apesar dele trabalhar com a descarga na própria carcaça, não direcionada diretamente para o nosso tubo de descarga, a temperatura de trabalho dessa máquina é de 85 a 90 graus, tá? Acima de 100 graus, o óleo já não deixa de ser óleo, tá? Já perde a sua propriedade, já não de lubrificação. Então, muito cuidado com temperaturas nesse tipo de compressor. Perfeito? Agora vamos aprender ali como que ele funciona, o sistema de palheta dele. Então aqui ele é uma outra parte, ele desmontado. Então se a gente olhar, ele vai assim, né? Tá? Nessa posição, aqui nós temos a bobina e a parte mecânica. Tirei o rotor. Esse compressor aqui, ele é um 18.000 BTU. Ele tem duas palhetas de descarga. Esse só tem uma, tá? Ele tem uma descarga aqui e a outra descarga na parte superior aqui, ó, tá? Então eu vou desmontar para a gente entender como que é. Já dei uma pré-desmontada nele para não demorar muito o vídeo, tá? Então essa tampa aqui, ela é uma primeira câmara de compressão, tá? Essa tampa aqui, quando o fluido refrigerante é descarregado nesse ponto aqui, aqui é a nossa palheta de alta, a nossa palheta de descarga, tá? Então ele é descarregado aqui a alta pressão e a temperatura, e essa tampa aqui vai direcionar o fluido refrigerante para esse furo aqui, ó, tá? Esse furo aqui, ó. Veja que ele já sai lá em cima, na carcaça, tá bom? Então esse aqui é o primeiro estágio da nossa descarga, tá bom? Então eu vou tirar essa tampa para a gente entender como que isso funciona. Essa é a nossa palheta de descarga, ok? Ele é direcionado com aquela tampa para aquele orifício ali. Então aqui nós temos a nossa palheta rotativa. Como que isso aqui funciona? Observem a palheta aqui, tá? Então a sucção ela é admitida por aqui, ó. A sucção é admitida por aqui, tá? Quando aqui nesse ponto aqui, ó. Aqui eu já estou admitindo fluido, certo?
fluido já entrou aqui, ele está sendo direcionado para esse ponto. Observe, ó. Observe a posição da palheta, ó. O fluido ele está aqui, ó, tá? Ele está aqui. Quando ele chega sendo praticamente esmagado, né, comprimido, ele vai ser direcionado lá no fundo, se vocês podem observar, para a palheta de descarga, aquela que eu tirei, e lá no fundo nós temos mais uma palheta, ó, lá naquele fundinho lá, ó. Nós temos mais uma palheta que eu vou mostrar para vocês depois. Então, quando ele chega nesse estágio aqui, ele já está comprimindo e já está admitindo fluido, tá? Ele chegou, ó, vamos fazer outro giro de novo. Aqui já comprimiu, tá? Já admitiu aqui, ó. Aqui já está entrando fluido de novo. Ele está sendo já comprimido de novo ali no nosso ponto de descarga. Então, o que divide o lado de alta e baixa é a nossa palheta aqui, tá? Observaram? Ó, aqui já estou comprimindo ele de novo. E já estou admitindo fluido aqui, ó, nesse ponto. E assim por diante, tá? Aí agora vocês imaginem isso aqui a 3.500 RPM. Tá bom? Essa cavidade aqui é lubrificação. É onde o óleo vai fazer toda a lubrificação da nossa câmara de compressão. Vejam o ponto de filme de óleo que... Isso aqui é tudo lubrificado aqui dentro, tá? Então não pode ter sujeira. Se entrar sujeira aqui dentro, vai travar o compressor. Por isso que é importante, mais uma vez, a gente reiterar a boa limpeza do sistema antes de trocar qualquer compressor desse. Perfeito? Então, essa tampa aqui, ó, ela vai nessa posição. E aqui eu tenho a nossa palheta, né? Olha a nossa palheta. Eu vou mostrar para vocês. Ela tá aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Observem. Observe que ela, tá? É uma palheta de descarga. Então ele passa bem nesse orifício aqui e vai ser descarregado na nossa carcaça. Agora eu vou desmontar o outro lado para mostrar para vocês. Aqui é a nossa outra câmara de compressão, tá? Então a nossa palheta ela tá direcionada aqui, ó. Tá vendo? Nessa câmara aqui, tá? Então, o mesmo processo que a gente viu lá do outro lado acontece aqui também. Aí o fluido refrigerante, ele é direcionado nesses dois furos aqui, ó. Tá vendo aqueles dois furos ali, ó? Então a descarga é aqui, tá? Ele é direcionado para esses dois furos aqui. E aquele outro ponto que é da parte inferior vai sair aqui, tá? Então aqui a temperatura é bem alta e a pressão também. Perfeito? Vamos dar uma olhada aqui como que é. Aqui é a nossa outra palheta de descarga, tá vendo? Ela tá bem aqui, ó. Tá? Essa tampa aqui ela não sai. Então a nossa palheta de descarga ela tá aqui. Então ela comprimida naquela câmara que eu falei para vocês, nessa posição, ó, ela vai direcionar o fluido refrigerante para aqueles dois furos ali. Tá? Então é um compressor maior. O 9000 tem uma palheta só, o 18 tem dois conjuntos, tá bom? Bom, vou desmontar aqui pra gente entender melhor, né? Vou tirar essa peça aqui, tá vendo? Ó. Essa aqui é a responsável pela compressão. Nossa palheta deslizante. E o nosso eixo excêntrico. A lubrificação já vimos que é por aqui e sai por aqui, ó, também, tá? E aqui, ó, nós temos aquela palheta que eu falei para vocês, que fica aqui na nossa câmara de compressão, né? Tá vendo? Mas aqui eu vou mostrar para vocês. Tá vendo? Ó. Palheta de descarga. O que ocasionou a quebra desse compressor foi exatamente isso. Excesso de sujeira. Pode ver, eu limpei essa e ainda tem um pouquinho ainda, tá vendo? Perfeito, pessoal? Então acho que deu para entender aí como funciona o nosso compressor rotativo e por que que temos que ter alguns cuidados nesse equipamento. Então, como vocês podem ver aí, ó, nós temos uma demonstração de um compressor um pouquinho maior, né? Mas aí a gente vai entender tudo aquilo que eu falei para vocês, ó, sucção,
o nosso acumulador de sucção, né? Aí o fluido ele está numa temperatura de 1 a 5 graus. Aí o movimento das palhetas e do eixo excêntrico. Agora o nosso fluido está entrando na câmara de sucção. Podem ver o movimento da palheta, ó, já vai ser descarregado lá do outro lado, tá vendo? Ó, o vermelho é alta temperatura e alta pressão, certo? Movimento excêntrico. Agora nós vamos ver um detalhe aí do lado de descarga, né? A palheta abrindo e descarregando o fluido refrigerante. Agora a parte mais interessante é essa aí, ó, tá? O que eu falei para vocês, ó, ele é descarregado na carcaça do compressor, tá vendo? A carcaça é toda pressurizada, com ele alta pressão e alta temperatura, e aí segue para o nosso condensador. Entenderam, pessoal? Muito obrigado por ficarem comigo até o final do vídeo. Espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas sobre o compressor rotativo. E vimos que a gente precisa tomar alguns cuidados aí, né, na manutenção, nas boas práticas, para que ele possa funcionar perfeitamente. Então não se esqueçam, se inscrevam, compartilhem, ativem as notificações, deixem o seu like, isso ajuda bastante o nosso canal. E toda vez que sair um vídeo novo você será notificado. E até a próxima!